Bom, pessoal, agora vamos falar da teoria da escolha racional na política. Conferindo aqui, gravação, som, aparentemente tudo bom. Então vamos lá. Ah, Nós vamos aqui discutir, talvez um dos grandes pioneiros, se a gente for pegar historicamente, talvez até tenha coisas bem mais antigas. Mas a teoria moderna da escolha racional no estudo da política deve muito a esse senhor, que é o Anthony Dawes, influente economista, que se notabilizou por aplicar os princípios da economia na política. Inclusive, essa obra-prima, essa obra que foi mais reconhecida mundialmente, se chama justamente Uma Teoria Econômica da Democracia. Ou seja, ele falou, olha, a economia desenvolveu teorias tão interessantes e funcionam tão bem para explicar o comportamento dos mercados, Por que a gente não pode? Mas elas são teorias gerais, Se a gente for pensar os princípios aqui da escolha racional, elas são princípios gerais do comportamento humano, Então, por que reduzir apenas a economia, esses fatores, Será que a gente não pode pensar com os mesmos princípios, o comportamento político das pessoas? E foi o que ele fez nesse livro. É um livro, vamos dizer, muito bem sucedido, é muito influente, Deu muito certo, vamos dizer, a proposta dele, tanto que agora, mais de 50 anos depois, nós ainda estamos discutindo o livro. Então, quais são as importantes analogias entre economia e política? Primeira, eleitores e políticos são autointeressados, tal como os consumidores, que sempre tentam lá maximizar a sua utilidade ao fazerem suas decisões de compra, de produção. A mesma coisa, eleitores e políticos. Cada um está tentando melhorar o seu, melhorar a sua posição, melhorar seu bem-estar, segundo as suas preferências. Por exemplo, os eleitores eles são consumidores de políticas. Vamos dizer, então, naquela analogia de mercado, os eleitores estariam aqui mais próximos dos consumidores. E os políticos estariam mais próximos aos produtores, eles seriam então produtores de políticas. E numa democracia, pelo menos, obviamente que nada disso funciona muito bem se estivéssemos numa ditadura, onde você tem que é muito mais imposição do que realmente escolha. Mas numa democracia, o Anthony Dawes é um autor americano e se dedicou basicamente a estudar o comportamento das democracias. Existe uma troca de votos por política. Então, os eleitores vão votar naqueles políticos que trazem políticas que mais lhe beneficiam e os políticos vão tentar produzir essas políticas de forma a maximizar seus votos, Porque, obviamente, todo mundo quer estar no poder. Que, aliás, inclusive, é o próximo ponto que eu quero falar. Os políticos, por essa visão, os políticos prioritariamente buscam a reeleição. Então eles querem se reeleger o máximo possível, ou também é uma pequena modificação da teoria, mas que na prática não muda muita coisa. Conseguir cargos melhores. Então, se o deputado vamos supor, um deputado estadual quer virar deputado federal, e depois senador, ou depois governador, presidente, e assim vai. Mas pelo menos se manter no cargo. No mínimo quer, por exemplo, se manter em algum cargo, porque se ele perde o cargo, vai perder muita influência, muito poder. Então, como axioma, talvez o grande axioma da teoria da escolha racional na política, é que os políticos objetivam prioritariamente a reeleição ou eleição para cargos melhores, produzindo políticas como um meio aqui, e não como um fim em si. Então, quando o político lá vai te oferecer na eleição saúde, educação, proteção ao meio ambiente, melhoria da segurança, ele não está fazendo isso porque ele tem um desejo profundo de fazer esse bem para a sociedade. Ele está aqui muito próximo àquilo que o Adam Smith falou lá atrás, do açougueiro, do padeiro, do cervejeiro. Então, o político está te oferecendo melhorar a saúde, a educação, a economia, etc., porque ele quer seu voto. Ele está pensando no seu autointeresse, no seu amor próprio, seu amor a continuar no cargo que ele está.
tal como o açougueiro que te oferece o jantar e o cervejeiro, não porque gosta de você, mas porque quer ter o seu dinheiro, a mesma coisa é o político. O político ele vai te oferecer várias promessas lá durante a campanha porque ele quer seu voto e com isso se manter no poder, né? Porque numa democracia é assim que se chega ao poder. Se fosse uma outra regra, né? Aqui a gente até pode colocar um pouco dessa coisa das instituições e as regras importam. Se fosse uma outra regra, sei lá, chegaria ao poder o guerreiro mais forte, então todo mundo estaria na academia treinando, ninguém estaria fazendo um discurso político nem nada desse tipo. Bom, e os eleitores, eles vão escolher o político que acredita que eles trarão maior bem-estar. Tá? Então, se eles acreditarem que o político X é o mais preparado, vai realmente melhorar a situação, vai votar no X. Se acreditarem que é o outro, vai ser o outro. Ele vai estar numa analogia também muito próxima aqui a nossa economista, que vai escolher o sapato que ele traz o melhor, a maior utilidade, tá? Para usar o termo técnico. Aqui o eleitor vai pensar exatamente a mesma coisa, vai votar no candidato que acredita que ele trará o maior bem-estar. Um ponto importante que até é explorado pelo Anthony Downs, porque ele era uma pessoa que, apesar de ser muito jovem quando escreveu esse artigo, né, o Anthony Downs ainda está vivo, até quando fui pesquisar isso fiquei surpreendido, porque ele já deve estar bem idoso, já é um nonagenário. Adam Smith, eu coloquei Adam Smith aqui, é Anthony Downs, né, aqui, tá certo. Mas quando ele escreveu o livro, ele era bem jovem até, surpreendentemente jovem, mas ele estava muito antenado com o de mais moderno que era produzido na sua época. Ele teve o cuidado de colocar esse ponto, que é um ponto que até foi mais desenvolvido depois dele, mas ele pegou a onda no comecinho mesmo. A importância da informação. Esse ponto aqui é de extrema importância. O que ele vai argumentar? Como a informação é imperfeita, né? Tipo assim, o eleitor ele acredita que o candidato X vai ser o que vai lhe trazer mais bem-estar, mas ele não sabe de fato, ninguém sabe, né? Porque às vezes o cara parece ser bom, mas não é bom, né? Porque existem fatores muito complexos, difíceis de prever numa escolha como essa. E o resultado, frequentemente, ele vai fazer escolhas ruins. Ele vai votar num candidato que ele acreditava ser bom, mas que no final não tem nada de bom. Mas por quê? Porque ele é irracional, né, e não está nem aí para o próprio bem-estar? Não. É porque ele tem pouca informação. Se ele tem pouca informação, ele tem um grande risco de tomar decisões subótimas. Informações que não são as que verdadeiramente maximizam o seu bem-estar. Se você tiver informações melhores, vamos supor que, né, sei lá, uma imprensa livre, por exemplo, ajuda muito a informar os eleitores, competitiva e com pluralidade de visões, vai ajudar os eleitores a ter uma visão mais bem informada, né, e que provavelmente vai fazer com que eles tenham decisões melhores. Enfim, esse é também um ponto super importante, que a racionalidade, né, dos eleitores é uma racionalidade limitada ou constrangida, né? Em inglês você tem aquela expressão do bounded, né? Bounded rationality, ou seja, uma racionalidade que tem muita dificuldade às vezes de realmente tomar a decisão ótima, ou seja, aquela decisão que maximiza o bem-estar, que nem a gente usou nesse exemplo aqui da economista, porque na política muitas vezes obter boas informações é difícil, né? Os políticos, eles, tal como os vendedores, eles sempre vão falar, prometer mundos e fundos que nem sempre é real. Bom, de toda forma, os políticos tentarão sempre atitudes que maximizam sua chance de ser eleito. Então, o político, do primeiro ao último dia do seu trabalho, ele sempre vai tentar decidir daquela forma que vai ampliar a chance dele conseguir se manter no cargo. Tá? Continuando a analogia com a economia, isso eu diria que não é nem uma escolha dos políticos. Não é que eles fazem isso porque eles são tarados pelos cargos. Alguns de fato são, a verdade é essa. Mas mesmo que um político qualquer resolva ter ideais muito firmes, muito fortes e que possa, por exemplo, tomar atitudes que vão contra seus interesses eleitorais, essa é uma decisão que não é muito sustentável a longo prazo.
Porque se ele não cuida da sua reeleição, ele vai ter uma boa chance de perder as próximas eleições e, uma vez perdendo, seu cargo será ocupado por um outro político que, muito provavelmente, esse sim vai se preocupar o tempo todo com a eleição. Então, mesmo que em algum momento os primeiros políticos a serem eleitos talvez não tenham esse foco que tudo que ele faz tem que ser pela reeleição, a tendência de longo prazo acaba sendo essa. Porque os políticos, tal como as empresas, precisam se manter no mercado. Para uma empresa, ela precisa ter lucro, porque sem lucro ela fale. E uma vez falida, ela sai do mercado e deixa de existir enquanto empresa. Ela morre enquanto empresa. As pessoas que faziam parte dela podem continuar vivas, mas o CNPJ, né, morre se não tiver lucro. O político é a mesma coisa. O político, se ele não se reeleger, ele deixa de existir enquanto político. Ele continua enquanto pessoa física, mas como político deixa de existir. E por isso que a reeleição é tão fundamental para os políticos, e os políticos, sendo racionais, precisam correr o tempo todo atrás dela. Tá? E isso é um axioma da escolha racional na política e, vamos dizer assim, raramente dá errado, viu? Quando a gente estuda os casos, esse princípio funciona, que é uma beleza, né? Assim, se a gente for prever aquilo que aumenta a chance de eleito e aquilo que de fato os políticos fazem, você percebe que tem um casamento muito forte, tá? Então, nesse ponto, esse é uma das grandes forças da teoria da escolha racional e por que ela é tão popular entre os analistas. É claro, né? Existem exceções. Se a gente analisar o comportamento dos políticos com muito detalhe, a gente vai ver que em alguns casos, né, os políticos podem agir por questões puramente ideológicas, mesmo, né, ou seja, não, em alguns casos estritos, pode ser que os políticos ajam não de acordo com aquela atitude que maximiza completamente a sua chance de reeleição. Quando que isso ocorre? Isso aqui é um ponto interessante que não está tão claro no texto do Dawes, né? Não confundir com o Dow, que é o D-A-H-L, que é outro famoso cientista político. Isso aqui é o Downs, D-O-W-N-S. São pessoas diferentes. O Robert Dow, né, que é o D-A-H-L, já faleceu. Pois bem, quais são os casos em que o político pode aparentemente não maximizar a sua chance de reeleição, mas que no fundo continua cumprindo o princípio básico da escolha racional, que é a ideia da maximização de utilidade? Isso pode acontecer, por exemplo, quando existe um risco da proposta aumentar sua chance de eleição. Então aqui, na verdade, o político está tomando um risco. Quando o político, por exemplo, faz uma política que ele não sabe exatamente se vai aumentar o risco da eleição, mas pode ser que aumente, ele pode fazer, mas não chega a ser exatamente uma atitude irracional. Ela, na verdade, é uma atitude um pouco arriscada, mas não exatamente irracional. Por exemplo, quando o governo Lula criou o Bolsa Família, foi um risco, porque não se sabia se aquilo teria ou não teria um efeito eleitoral positivo. Se achava que sim, mas não se sabia. Então, foi uma aposta, e depois que essa aposta se provou verdadeira, que se realmente se viu que isso aumentou a popularidade do governo, o governo foi reeleito depois, etc., vários países da América Latina, inclusive países governados por governantes de direita, também adotaram propostas semelhantes à Bolsa Família. Por exemplo, na Colômbia, que era o Álvaro Uribe, um cara super de direita, adotou uma política igual à do Lula, porque viu que aquilo dava certo eleitoralmente. Então, a diferença entre o Uribe e o Lula foi que o Lula arriscou. E já o Uribe, ele fez uma coisa muito bem calculada. Então, essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, né? Às vezes o político ele é tão popular, ele tem uma certeza tão grande de que vai ser reeleito, que ele
adota uma política impopular, mas que ele acredita por motivos ideológicos, e acredita que o custo político dela não vai ser grande o suficiente para fazer ele perder a eleição. Tá? Então, nesse caso também, o político resolve queimar um pouco do capital político, adotando uma política impopular, mas sem exatamente afetar sua chance de reeleição. Né? Talvez um exemplo bom também do governo Lula seja quando o Lula deu o indulto, né, deu um perdão, asilo pro Battisti, né, o Cesare Battisti, né, que foi uma decisão que foi muito mal vista por alguns meios, inclusive gerou problemas diplomáticos com a Itália, e depois até ele falou que se arrependeu dessa proposta, que não sabia direito e tudo, mas quando ele tomou essa atitude, ele era tão popular que não era por isso que ele ia perder a reeleição. Né? Então foi uma decisão talvez mais ideológica. Outro ponto é quando a política tem baixa visibilidade. Vamos supor, o político ele faz uma coisa que se todo mundo soubesse, entendesse bem o que estava acontecendo, ia ser impopular. Mas como pouca gente sabe, é uma política de bastidores, muito invisível, às vezes é uma política muito complexa, aquilo na verdade não afeta as chances de reeleição. Aí, nessas políticas mais invisíveis, o governante tem espaço para ser mais ideológico e não tão estrito assim nos cálculos eleitorais. Durante muito tempo isso foi verdade para a política externa. A política externa raramente gerava manchetes para o público interno, o brasileiro médio não sabia, nem entendia as questões de política externa, então o governo, por exemplo, do Lula, usando outro exemplo do Lula e da Dilma, do PT, ele era muito mais ideológico na política externa do que na política interna, porque ele existe simplesmente uma política menos visível. Mas você tem N casos de políticas de baixa visibilidade em que os políticos arriscam mais. E aí as diferenças ideológicas se tornam mais claras, né, nessas políticas mais invisíveis. Ou então, quando, por exemplo, o político quer compensar o dano à sua imagem através de outras políticas. Aí o político faz realmente um cálculo estrito racional. O político, às vezes, toma uma atitude impopular porque ele vê aquilo como um custo de curto prazo que lhe trará um benefício de longo prazo. É quando, por exemplo, o político faz um ajuste fiscal. Ele corta, por exemplo, benefícios, faz reforma da Previdência, aumenta impostos, enfim, alguma política que em geral é feita inclusive no primeiro ano, né? Porque se, por exemplo, você faz um ajuste fiscal no primeiro ano, isso vai liberar o seu orçamento para você gastar nos outros anos. Então, até chegar no último ano, todo mundo já vai ter esquecido daquela maldade, vamos dizer assim, que foi feita no primeiro ano de governo. E aquela, por exemplo, aumento de impostos. Né? O governante propõe um pacote de aumento de imposto no primeiro ano. Mas até o último ano, ele já teve a oportunidade de pegar aquele dinheiro a mais que ele teve e ter feito políticas, aumentar o benefício das pessoas, feito obras, etc. E ele pode calcular que os benefícios que ele vai ter acabam compensando o custo político daquela medida impopular que foi feita no primeiro ano de governo. Por isso, raramente isso é feito no último ano. Né? Se um político aumenta o imposto no último ano, ele não vai ter tempo de gastar o dinheiro que ele vai ter e vai só beneficiar o sucessor. Então, eles praticamente nunca fazem isso. Tá? Também há pouquíssimos casos em que as circunstâncias obrigam o político a agir contra os seus interesses de permanecer no poder, como, por exemplo, não ser morto ou não ser preso. Então, tudo bem, o político ele quase sempre quer a reeleição, mas se, por exemplo, ele fizer uma política X, ele ou faz ou está morto, mesmo que seja uma política que não leve à reeleição, aí ele vai ser obrigado a fazer. Mas nesse caso, não é, de novo, não é contra a ideia da escolha racional, é apenas contra o axioma de que os políticos sempre querem ser reeleitos. De novo, isso aqui são todas exceções, viu, gente? Na maior parte dos casos, de fato, o político sempre toma atitude que maximiza suas chances de ser reeleição. Mas, de novo, como o verdadeiro axioma da escolha racional é a maximização da utilidade, então, em alguns casos muito específicos, maximizar a reeleição não é maximizar a utilidade. Capite? Um último ponto é esse aqui, olha. Exatamente, o último ponto. Políticos e eleitores não atuam em um ambiente livre de regras. As regras constrangem
as escolhas dos indivíduos, né? Por isso que no institucionalismo, principalmente na vertente escolha racional, institucionalismo e escolha racional, diferentes regras geram diferentes comportamentos de políticos eleitores. Em cada regra, a maximização da utilidade levará a um comportamento distinto. Vamos voltar para a nossa velha aqui, lei de Diverger. Por que num sistema de voto majoritário ou distrital, como a gente chama, distrital uninominal, cada distrito elege um parlamentar, por que isso leva ao bipartidarismo? Porque os políticos vão tentar sempre maximizar suas chances de reeleição e, como nesse sistema os pequenos partidos têm pouca chance de ganhar, os pequenos partidos se fundem em partidos maiores até só sobrar 2. Se a gente tem uma regra de voto proporcional, não tem por que os pequenos partidos se fundirem e o resultado você tem um multipartidarismo. Ou seja, o mesmo axioma do político maximizar as chances de você acessar o poder pode levar a multipartidarismo ou a bipartidarismo, dependendo da regra. Tá? Mesma coisa que a gente discutiu lá entre as diferenças entre presidencialismo e parlamentarismo. No parlamentarismo, dadas as regras, a maximização das chances de reeleição vai ser ter um comportamento partidário disciplinado. Já em outros sistemas, como por exemplo nos Estados Unidos, a maximização das chances de reeleição leva a ter um comportamento indisciplinado, porque o parlamentar americano ele está muito ligado ao seu eleitorado de base e se ele for tomar uma atitude para agradar seu chefe partidário, às vezes ele desagrada o eleitor e ele pode perder a eleição. Então o político tem que chegar para o chefe e falar: meu caro, realmente, infelizmente, essa atitude que você está falando para eu fazer, eu não tenho como fazer, porque se eu fizer isso, as pessoas lá no meu distrito vão votar no outro cara, entendeu? Então, esse tipo de situação faz com que os parlamentares americanos sejam indisciplinados. Já no Reino Unido, se o parlamentar falar a mesma coisa, o chefe partidário vira para ele e fala: olha, então tá bom, então a partir da próxima eleição você está fora da lista dos partidos e nunca mais aparece aqui, você não vai ter mais cargo nenhum nesse partido o resto da sua vida. Então, aí o parlamentar vai falar: opa, peraí, pensando bem, melhor ser disciplinado mesmo, né? Evitar esse problema, né? Porque as regras do sistema são diferentes, tá? Enfim, essa é a básica, né? Institutions matter, né? E instituições, regras diferentes, modelam comportamento individual, em grande parte por causa da ideia da maximização da utilidade e também do axiomas importantes como políticos precisam se reeleger para se manter no jogo político. É isso por enquanto. Abraço.